Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades e olha o que a gente achou. Oportunidades absurdas pro Fluminense. Vou te explicar tudo aqui nesse vídeo, fica de boa que eu vou te contar tudo e realmente é o tipo de oportunidade que não dá pra deixar passar, cara, não dá. Mas também hoje tem ele, tá? Hoje tem, filhão. Brasil! Estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. A gente vai trazer a provável escalação aqui, né? Só pra gente já ficar naquele climão de Copa. Rapaz, tá animado pra essa Copa do Mundo? Confesso pra vocês, pessoal, falando bem rapidinho aqui, na minha comunidade, pra quem não sabe, eu moro numa comunidade aqui em Teresópolis. E quando eu era menor, eu morava aqui também, eu sou cria, é o que dizem, eu sou cria daqui. A gente pintava a rua, a gente botava bandeirinha, ficava uns troços. Cara, acredita que aqui hoje não tem nada aqui? Não parece nem que tá rolando Copa do Mundo. Parece que tá. Me conta aí como que tá no seu bairro, na sua casa, no seu estádio, no seu estado, né? Se tá tendo arrumações e tudo mais. Sei que aqui em Teresópolis, lá na Grande Guarani, onde minha família reside, né? Onde parte da minha família reside também, a galera pintou rua, botou bandeirinha, mas aqui onde eu moro, o pessoal não tá muito no clima, não. Nem parece que o Brasil vai estrear hoje. Então por isso que a gente tá lembrando aqui que hoje é dia de Brasil, gente. Hoje é dia. Brasil! Vamos pra cima deles, vamos lá. Então eu vou até começar por esse assunto. Vai ser bem rapidinho, porque o que importa é falar dessas oportunidades do Fluminense. Só, por favor, não esquece de... De quê, gente? Arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, clique no gostei, ajude o seu amigo Thiago Toro do Flu. Vamos lá, gente. Na tela para vocês, a gente tem a provável escalação do Brasil, né? Rapaz, e aí, né? O que a gente acha? Mas a gente tem ali Alisson no gol, Gabriel Magalhães, né, do Arsenal, e a gente tem ali também o Marquinhos. Ah, Marquinhos, toma cuidado, Marquinhos, pelo amor de Deus. A gente tem Danilo, né, na lateral direita e Alexandre na lateral esquerda. Se eu não estou muito enganado, Danilo e Alexandro, eles são reservas do Flamengo. É que, de verdade, eu sei que é aqui do Rio. É que eu já vi o Alexandre iniciando o jogo, mas o Danilo, ele joga mais de zagueiro no Flamengo, não é não? Ou não sei, mas assim, é um pouco irônico, né? Os jogadores serem ali, de certa forma. Ó, eu vou achar uma coisa aqui que vocês vão ficar. Eles são reservas aqui, titular da seleção. Cara, eu sinceramente não gosto dessas laterais do Brasil. Eu ia falar Fluminense. Mas é uma coisa que é engraçada, né? Todos os outros jogadores, alguns com a camisa do Brasil, né? Como você pode ver, alguns meio cortado, o rosto. Só que o do Flamengo, o GE deixou o Flamengo, a camisa do Flamengo aqui, né? GE, você também. Você não esconde, né? Bota o jabá na camisa do Brasil, pô. Não tô no Brasil, aí bota do Flamengo aqui, ó. Rapaz, que situação. Meio de campo, Casemiro e Bruno Guimarães. Boa sorte pro Bruno Guimarães. Casemiro anda com muita dificuldade, né? Ainda mais nesse meio de campo, entre aspas, vazio, né? Você teria que ter dois jogadores com uma questão física muito boa, né? Já Casemiro tá meio lentão e tal. Bruno, isso tá sobrecarregando o Bruno Guimarães com certeza, né? Mas isso é um papo pra gente trocar uma ideia e ver como que vai ficar a estreia de hoje. Parece que o Ancelotti vem com 4 atacantes, né? Você tem Vini Júnior, Rafinha, Lucas Paquetá e Matheus Cunha, mas assim, eu não acho que o Lucas Paquetá é um atacante, né? Ele seria que um meio atacante, né? Acho que ele poderia preencher mais essa vaga no meio de campo, mas é aquilo, é o estilo de jogo aí do Ancelotti. Nós vamos torcer. Hoje é um jogo que, na teoria, é um jogo que é para ser tranquilo, não é pro Brasil. Caraca, eu vou falar Fluminense, mano. Não é pro Brasil se complicar, né? Mas vamos assistir, vamos ver, né? Comente o que você achou dessa escalação da seleção brasileira. Eu gosto de ter um atacante de referência aqui. Eu sinceramente, eu não acho que faz tanto sentido você colocar os atacantes de velocidade e tal, mas tem que ter a referência. Entendo também que isso aqui pode existir uma movimentação, não necessariamente é o que o campo aqui mostra. Pode ter um Matheus Cunha mais por dentro e tudo mais, né? Um Rafinha e o Vini mais abertos. Eu acho que isso aqui vai ser bem diferente na hora do jogo e depois a gente vai trazer aqui para você. Se não sair hoje o pós-jogo, vai sair amanhã. A gente vai comentar sobre, se Deus quiser, a vitória da seleção brasileira
na estreia da Copa do Mundo. Vamos pelo Hexa, gente? Tá animado pro Hexa? Brasil! Tá não, gente? Vamos animar aí. Mas é isso, meus queridos. Olha só. Falando ainda da seleção, o Neymar vai pro jogo, mas não vai jogar, tá? Mas o Neymar vai pro banco de reservas, né, da partida Brasil-Marrocos, mas não jogará. Enquanto o restante da delegação seguiu a programação normal do dia de hoje, o camisa 10 fez fisioterapia conforme o planejamento do departamento médico. Rapaz, existia ali a chance do Neymar atuar na estreia, já não vai, né? Levou o Neymar para passear, né? Então ele vai viajar com o pessoal para o MetLife Stadium e vai ter a autorização para ficar no banco mesmo sem estar relacionado. Então assim, ele vai ficar de tênis ao lado dos jogadores, mas ele conseguiu essa liberação aí. A FIFA foi bem legal, a FIFA não permite muito isso, mas ele que meio que ficou fora dentro, né? Mas é para estar ali junto com o pessoal, né? Para dar aquela ajuda, aquela moral, será? Bom, tomara que faça alguma diferença, mas Neymar vai, mas não vai pro jogo, tá? Vai, mas não vai. Vai pro jogo, mas vai jogar. Tem coisa que só acontece na seleção brasileira. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos lá trazer essa informação aqui que, sinceramente, eu acho que é uma informação que, se eu sou o Fluminense, eu já me preparo hoje. Existe uma questão já de Arthur no Grêmio, né? Que a gente já vem comentando, o pessoal já vem comentando também, dessa possibilidade. Não existe negócio entre o Fluminense e Arthur, pelo menos é o que eu fiquei sabendo. Mas é um nome que agrada. É um nome que agrada o Fluminense. E caso não aconteça uma renovação lá com o Grêmio, e o Fluminense, né, precise ali, o Fluminense pode tentar ali um empréstimo do Arthur. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Mas é sobre outros 2 jogadores também do Grêmio, tá? Gente, informação do Caliel, do Bandeirantes, lá do Rio Grande do Sul, né? Lá do... Rapaz, que isso, hein? Grandes oportunidades. Grêmio pode não renovar com Carlos Vinícius e o Amuso. Olha que loucura! Só para você ter ideia, Carlos Vinícius hoje é um dos principais atacantes do cenário nacional. Foi um dos nomes que eu gritei desesperadamente. Mas olha essa oportunidade, tá bom? Mas a gente vai te explicar o que está acontecendo. A informação é que o Grêmio, né, tem contratos tanto com o Amuso e Carlos Vinícius até o fim deste ano. Deixa eu te mostrar que aí fica bem mais fácil. Olha só, vamos pegar aqui o do Carlos Vinícius. A gente tem um Grêmio com um contrato foi um contratinho, né, ali até o fim de 26. O que acontece? Se o Grêmio não renovar com o Carlos Vinícius, no dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer uma outra equipe e sair de graça. Hoje, se não o principal centroavante, mas um dos principais centroavantes do Brasil, que é Carlos Vinícius. Depois eu te explico por quê. Já o Amuso, mesma coisa, tá? Mesmo contrato, até o fim desse ano. E se ele não renovar o contrato com o Grêmio, no dia 1º de julho, pode deixar. E Amuso, jovem pra caramba ainda, 26 anos, tá jogando muito bem no Grêmio. Só que é aquilo, gente, a informação é que o Grêmio está passando por problemas financeiros, né? Uma reformulação financeira. Então pode acontecer de não renovar. E isso, tipo assim, a renovação só aconteceria se tanto Amuso como Carlos Vinícius diminuíssem a sua pedida salarial. E a pergunta é, será que isso vai acontecer, sendo que ambos estão vivendo um momento lá em cima, né? A chance dos caras é agora de fazer dinheiro. Então pode surgir nessa janela aí do meio do ano uma oportunidade muito boa para o Fluminense, principalmente ali essas duas, né? Amuso e Carlos Vinícius, tá? Pensando na ótica do Fluminense, o Fluminense já foi um clube que Carlos Vinícius teve ali um interesse, sabe? No passado, não sei hoje, tá, gente? Eu não sei hoje. Então, a gente teve já o Fluminense de olho, rolaram até sondagens. O Carlos Vinícius chegou a ser oferecido ao Fluminense, então rolou ali essas questões. Na época a diretoria do Fluminense não quis, muitos falam que foi o Renato, aí já tem informação que não foi o Renato, que foi o próprio o Mário, que estava satisfeito ali com, na época, Everaldo e o Germancano, né? Então não via necessidade de um centroavante.
blasfêmia, né? Falar isso aqui. E eu tô falando de Everaldo e Germancano de 2024, tá, pessoal? Então, assim, beleza. O que acontece, tá? Vamos pra informação. Olha só, gente. Nos bastidores, o Clube Gaúcho trabalha com a perspectiva de promover uma significativa redução em seus custos para a próxima temporada, incluindo um corte expressivo na folha salarial, o que pode se tornar difícil a permanência de alguns jogadores, como Carlos Vinícius, como também o Amuso, tá, pessoal? Só para você ter ideia, a dívida do Grêmio hoje passa de 1 bilhão, né? Então, assim, o negócio tá bem complicado financeiramente para o clube gaúcho. Então, existe essa possibilidade. Vamos lá. Aí a pergunta é, Tiagão, por que o Fluminense poderia querer o Carlos Vinícius, por exemplo? Se o Fluminense, no 1º de julho, não sair uma renovação, o Fluminense pode conversar com o Carlos Vinícius e o Carlos Vinícius vir de graça e chegar, tá, lá no início da próxima temporada. Dentro dessa perspectiva da temporada 27 do Fluminense, tem um contrato do Germancano que se encerra nessa temporada e existe a possibilidade até de venda do JK. Né? Então não é garantido que o Fluminense vai ter JK para o ano que vem. Até pensando nessas possíveis saídas, Carlos Vinícius pode apresentar uma grandíssima oportunidade para o Flu, já garantir um centroavante que já funcione no cenário nacional. É claro que tem a questão do Castilho, né, que ainda está ali em adaptação, chegou no meio de uma loucura, né, quem sabe esse tempo da Copa também vai ser bom para ele se adaptar, mas Carlos Vinícius é um centroavante mais pronto, né, aquele centroavante ali preparado, né, para entregar números como ele vem entregando no Grêmio, tá, pessoal? Dá uma olhada nisso aqui, um dos nomes que a gente pediu desesperadamente, mas a galera não quis porque ele não estava fazendo gol no Fulham. Ele não fez gol no Fulham, então não quero. Aí veio no Brasil, na temporada 25, ele só fez 14 jogos e meteu. Gente, isso mesmo. Foram 14, vou até ver aqui. 14 jogos, 12 gols e 1 assistência. 14 jogos, 13 participações. Cara, bizarro o que fez aqui no Grêmio em 2025. E em 2026, muito bom. 34 jogos, 17 gols e 1 assistência. 18 participações diretas em gols ali. É um cara que no alto é muito absurdo e é aquele cara que realmente já entrega muito bem, o porte físico e tudo mais. Então, cara, oportunidade absurda. Vamos de lupa ficar ligado nessa situação aí de Carlos Vinícius e Amuso, que pode pintar coisa boa pro Fluminense. Já Amuso, né? Carlos Vinícius já tem seus 31 anos, mas Amuso tem seus 26. Né, ele é ponta esquerda, né, também vem jogando bem no Grêmio. Já os números do Amuso para essa temporada, né, essa daqui, ó, olha só. Ele tem 32 jogos, 7 gols e 4 assistências. A gente está falando ali de 11 participações diretas em gols em 32 jogos e a gente está falando ali de um ponta, né, pessoal? No ano passado foram 33 jogos, 5 gols e 3 assistências. Os números dele já estão melhorando nessa temporada. Lembrando que o jogador tem apenas 26 anos. Então, assim, galera, vamos ficar ligado porque o Fluminense pode reforçar o seu ataque de graça. Pô, gente, aí o pessoal fala assim, Thiago, mas é garantido que o Fluminense vai estar de olho no Carlos Vinícius e no Amuso? Só se o Fluminense não tá enxergando o que está acontecendo lá. E esse tipo de oportunidade acontece muito no futebol. Agora é ver se o Fluminense consegue aproveitar, né? Lembrando que a gente está falando muito no aspecto de conseguir um pré-contrato para o ano que vem. Mas também não está descartado uma possibilidade de um acordo com o Grêmio, né? Não se sabe. Pode acontecer. Então, além de Arthur, que o pessoal está comentando aí, pode rolar ainda essas questões, essas grandíssimas oportunidades de mercado aí, beleza? Galera, um beijo pra você, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de deixar aquele like, vamos torcer pra nossa seleção brasileira, para que o Brasil estreie bem, estreie tranquilo, né? Depois a gente vai estar aqui trocando aquela ideia, falando da seleção do Brasil. Beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.